E o que Deus diz para este povo em relação às guerras? Primeiro, quando vocês chegarem em algum lugar, vocês ofereçam a paz. Mas aí, como é próprio dos seres humanos, eles vão fazer pirraça. Se for em missão de paz, o que iria acontecer? Todo aquele povo iria se tornar escravos ou servos dos israelitas. Então eles iriam ser sujeitos a trabalhos forçados. Essa era a recompensa pela paz. Mas se não houvesse paz, aí diz o texto que de todas as nações que eles precisassem entrar em guerra contra essas nações, eles iriam passar a fio da espada todos os sexos masculinos, os homens, e aí eles iam ficar com os despojos. O que eram os despojos? Crianças, mulheres, animais e as demais riquezas daquela cidade, daquele povoado. E aí ele vai dizer, você pode ficar então com as mulheres que naquele contexto cultural eram vistas como propriedades, de todos os povos do mundo. Agora, em relação a estes povos, quais estes povos? Os cananeus, que habitavam a atual terra prometida, vocês vão ter que passar a fio da espada tudo o que houver fôlego de vida. Homens, mulheres, crianças, idosos, até tem alguns trechos que falam. Não era para olhá-los com piedade, porque eles precisavam ser destruídos. Então nós temos duas questões aí, ou três, A primeira questão é, Deus é a favor da guerra, da mortandade, do genocídio? Segunda questão, por que essa questão de as pessoas invadirem outros povos e poderem ter escravos para si? E a terceira questão, por que esse tratamento diferenciado em relação às demais nações, quando comparadas aos povos cananeus que tinham que ser todos dizimados, exterminados? Dizimados não, tinham que ser exterminados 100%, não era ficar o dízimo deles não. Então vamos tentar pensar um pouquinho, não justificando Deus, mas trabalhando a nossa percepção das ações de Deus aqui. Então a primeira coisa, já disse isso em outros momentos, mas é bom a gente reforçar, Deus nos fez seres humanos. Ele tem prazer em que sejamos humanos. O que é ser humano? É aprender com os processos históricos, é mudar a consciência via estudo. Isso é tão sério que tem um trecho na nossa Bíblia que tem origem judaica chamado literatura da sabedoria. O que é isso? Ser humano é crescer em sabedoria. Não é eu mudar porque Deus chegou e me forçou a mudar. É mudar porque eu fui compreendendo pelas experiências, pela sabedoria, pela graça, que as minhas atitudes estão erradas. Mas até que os seres humanos cheguem à sabedoria, que o livro de Provérbios diz, busca como você busca as suas joias. Você vê que é tão necessário isso, ainda mais na nossa geração. Mas antes de chegar à sabedoria, o que se poderia fazer com a humanidade é conversar com aquela basicalidade que eles apresentavam. E qual era a basicalidade tanto do povo israelita quanto dos demais povos? A basicalidade era, quem vencer leva. Então, por exemplo, se os israelitas chegassem num povo em missão de paz e não os levassem como escravos, aquele povo iria interpretar que esse povo israelita é um povo trouxa. Então a gente vai mais derrubá-los mesmo. Então, se é assim que os seres humanos entendem, enquanto a sabedoria não os havia possuído, os havia abraçado, não tinha uma outra linguagem para falar com aquele povo. De maneira que a escravidão, a escravização, ela faz parte dessa ruindade que habita os humanos. Você vê isso nas mais tenras infâncias, A criança tem que aprender, mas você vai ver as crianças brincando, a criança brincando, uma quer dominar a outra, e etc. Porque tem alguma coisa errada aí nos indivíduos e, como consequência, no todo da sociedade. Hoje em dia isso é muito melhor elaborado, mas nessa época aqui não. Nessa época eu estou dizendo 1200 a.C. e até lá. Hoje ainda tem gente, temos aí presidentes
brasileiro, americano, que amam uma guerra, um derramamento de sangue, uma mortandade em nome de uma soberania. Se é assim hoje, imagine naqueles tempos. E aí, o que eu estava dizendo? Deus é o Deus de toda a graça. Ele conversa com as pessoas na basicalidade do ser delas. E aí, nesse período, nós tínhamos então algumas questões que eram impostas, igual você vai ver no próprio Deuteronômio, né? Como é que tinha que ser feito o culto, o que aconteceria se alguém matasse alguém, o que aconteceria se um filho desobedecesse o pai. Tinha algumas imposições sem explicações. Por outro lado, quando se tratava de Israel se relacionar com as demais nações, aí havia concessões. O que seria concessão? Olha, vocês vivem num planeta que prima pela guerra. Vocês vivem num planeta que as pessoas pensam que tem que ser assim, que as pessoas pensam que se elas forem capturadas, elas terão de ser escravizadas. Né? Então, isso são coisas que vocês vão aprender com o tempo. Mas agora, então, é assim. Recebeu vocês em paz? Paz significa se submeter a vocês e serão escravos de vocês. Mas é claro que não era essa coisa tão engessada assim. A gente vai ter instruções mais à frente acerca de como deveriam ser tratados esses escravos. Né? Uma outra observação importante a fazer é que essa escravidão que está sendo falada aqui, que era praticada por todos os povos, ela é totalmente diferente das políticas de escravização que aconteceram no Brasil de 1500 a 1888 e da qual a gente herdou coisas horrorosas até hoje. A coisa mais básica do mundo é você ver que a favela no Brasil é preta e um bairro Mangabeiros como esse aqui de Belo Horizonte, para não falar de outros bairros chiques do país, é um bairro eminentemente branco e de sobrenomes internacionais, digamos assim. Isso mostra que houve um projeto onde o negro foi relegado à favela e ele está lá até hoje. E é triste você ver que pessoas pretas, pobres, elas não conseguem criar consciência para lutar contra isso. Né? O que eu estou dizendo? Que o processo de escravização que aconteceu no Brasil nada tem a ver com essa estrutura humana. Foi um projeto. Quiseram criar uma teologia bíblica para justificar esse projeto. Então é diferente isso. O que eu estou falando aqui é de povos se sentirem derrotados e falar assim, então tá bom, nós somos seus escravos. O que aconteceu com os afros não foi isso não. O que aconteceu com os afros é que eles foram arrancados de lá e foram muito maltratados, e depois que acontece a abolição da escravatura, eles continuaram sendo rejeitados. Né? Você pega no começo dos anos 1920, a gente tinha aqui uma população imensa de afrodescendentes e o governo brasileiro dando cotas para as pessoas do exterior vir fazer construções aqui, vir trazer projetos aqui com a desculpa da tecnologia do café. Por que a gente ensinou a tecnologia do café para os afros, que ficaram tantos anos, né, 388 anos pelo menos, trabalhando debaixo de surra por dominar as tecnologias do minério? Ou seja, não vamos desviar muito o assunto, mas só para te lembrar que essa escravidão aqui, esse acordo que havia entre as nações de que o derrotado se tornaria escravo, é muitíssimo diferente do que aconteceu na colonização do Brasil. Uma colonização de estilo maldito e da qual até hoje a gente tem heranças muito nefastas. Né? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!